cidade. Então, mais uma pessoa aqui apresentando e honrando os trabalhos aqui da nossa comissão. E acredito que essa proposta do segundo abraço é uma ideia pertinente. Giovanni, pode contar aí com o meu apoio, com a minha participação. Também estenderei o convite aos demais vereadores, ao presidente da Câmara, quem sabe, por que não, o próprio prefeito municipal. Né? Então, muito boa aí as suas palavras, né? Foram aí, retoricamente, bastante oportunas. A palavra ainda se encontra em aberto, aquelas pessoas que quiserem fazer uso dela, poderão fazê-lo. Muito bem, então eu vou caminhando aí para o encerramento dos trabalhos. Passo aqui, antes disso, a palavra ao Ricardo Pereira, que é coordenador dos teatros e auditórios do município, e em seguida nós faremos aí então o encerramento. Bom dia a todos. É só para responder a questão do Ronald. Na verdade, Ronald, essa preocupação que você tem com a questão da manutenção, da conservação do espaço até que sejam executadas as obras, eu também tenho essa preocupação, inclusive desde o fechamento do teatro ano passado, sempre a orientação do secretário, algumas movimentações ou algumas alterações que o espaço está sofrendo diariamente. Isso pela convivência diária com o espaço, algumas observações de funcionários que estavam naquele espaço, tá? E passei, inclusive, o ano passado, meados de agosto, setembro, eu encaminhei um ofício para a secretária pedindo uma vistoria da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo, não só na área do palco, mas em todo o complexo, justamente para isso, para ver algumas medidas emergenciais para a conservação do espaço. Porque o meu medo é o seguinte, o Castro Mendes, quando foi reformado, ele ficou fechado um tempo. Nesse tempo que ele ficou fechado, muita coisa foi deteriorando. Então, na verdade, isso eu passei, inclusive, voltou com as postas, eu até sugeri uma contratação de uma empresa, até para desmontar já aquela parte da caixa cênica do Convivência, uma vez que, como não tem esse laudo das vigas, das lajes, e como tem muito peso naquela parte, retirar, até para aliviar, para a gente, depois que ter o laudo, saber qual vai ser a iniciativa de projeto. Porque, na verdade, o que acontece? O Gabriel falou dessa questão do projeto estrutural. Esse projeto estrutural, na verdade, ele vai servir para nortear os outros projetos. Lógico que, principalmente com essa questão da restauro de convivência. Eu entendo dessa forma também que lá não é uma reforma. Eu já acompanhei outros trabalhos feitos em convivência, que foram pinturas, alguns serviços na arena, para conter as goteiras, que surtiu efeito por 1, 2 anos. Teve alguns casos como isso. E na verdade, é o restauro. Eu conheço convivência, trabalho em convivência, dentro de convivência há 16 anos. Quando entrei para trabalhar na prefeitura, sou funcionário de carreira, há 16 anos, entrei para trabalhar no convivência e tenho uma identificação muito forte, não só minha, mas de todos os funcionários dos teatros. Os meus colegas de trabalho, têm em média 30 anos de prefeitura, começou a trabalhar no convivência, Castro Mendes, nunca saiu desses espaços. Então tem um caminho muito grande pela convivência, pelos outros teatros também, mas convivência tem uma identificação muito forte e sei que os moradores do entorno do convivência têm orgulho daquele espaço. Ver aquele espaço da forma que está é difícil, entendeu? É triste para os funcionários também. A gente tem que conversar internamente na coordenadoria com os funcionários que sempre trabalham, a gente sempre está indo lá na convivência, tentando arrumar algumas coisas que a gente sabe que lá, muita gente que não tem conhecimento de cada espaço lá. Mas eu conheço cada pedacinho daquele teatro, eu sei, acompanho a movimentação, a evolução de alguns espaços ali, coisas que, tipo assim, teoricamente, você olhando por fora, não tem noção do que tem dentro. Tem muita coisa para ser feita, muita coisa para ser feita com cuidado, entendeu? E com carinho, porque ali não adianta só uma reforma, é um restauro, e aquele teatro é quase uma obra de arte. É uma obra de arte. É uma obra de arte. Dá só um Do jeito que palpitinho. foi deixado todos esses anos, questão de reforma, ficou muita coisa pendente, tem muita coisa ali que nunca foi feita pelo teatro. Eu espero que o pessoal acompanhe realmente esses projetos a fundo e não abandone esse projeto de forma alguma, enquanto o teatro é recuperado. E
restaurar. Presidente, posso só sugerir na sequência que ele falou? Eu fiquei super contente de saber que existe uma equipe de zeladores de patrimônio. Isso é uma coisa legal, saber. Os funcionários, zeladores, são chamados zeladores de patrimônio. Eu fiquei contente de saber que existe essa exploração. Tem que ter um funcionário público agora. Nasceu, não é criar um cargo público, mas é uma condição que a cultura da sociedade cria, surge. O zelador de patrimônio na sua função pública e gosta do que faz. Aproveitar, eu não sabia que você já estava preocupado, ou contente ouvir isso, e sugerir que aproveita para, nesse é o momento ideal, para poder promover a desculpinização do ambiente, já que está fechado, e a desinfestação de pragas, porque é o primeiro processo no restauro, seria isso, então já pode fazer já, se tiver condições. Até porque nós temos um casal de atores lá, morcegos atores, que vivem passeando lá. Esse seria na verdade, não sei se é matá-lo, remanejá-lo, mas não fica bem. Esse é o momento, não daria para tirar. Esse é o melhor momento para poder. Então tá ok. A questão da desculpinização, na verdade, foi feita a consideração não só, na verdade, eu fiz um projeto básico, não só para o convivência, mas todos os. Acertou. O primeiro processo do departamento de desculpinização é tirar pragas. Foi feita a questão da desensitização agora no começo do mês. Em todos os espaços, a cada 3 meses vai ser feito. E a desculpinização vai ser feita agora, já tem que agendar para todos os espaços. Inclusive, convivência é mesmo fechado, o pessoal até não entendeu por que fechado teria que fazer o serviço. Até para preservação, porque lá tem muita parte, lá no convivência não tem só cupim de madeira, lá tem um cupim de sol. Tem todo, né? Entendeu? Agora a questão dos morcegos foi passada a zoonose, na verdade o que eles fazem? Eles orientam a gente a colocar tela, foi colocado, mas... Serve até da função dos morcegos, mas dentro da peça eles sempre deviam assistir para a gente. Na verdade os morcegos, a gente fez um serviço de tela, foi colocado tela em todas as partes que é zoonose. Na verdade foi no início, foi feito um pedido para a zoonose fazer um laudo para a gente. O que eles apontaram, a gente fechou tudo, só que tinha alguns casos que não tinha como. Eles entravam pela porta da frente, pela porta da orquestra. Eles gostam de arte. E na verdade tem um problema sério, igual com esse, que nós tínhamos algumas artes frutíferas lá, que é os eles ficam naqueles pés lá. Eu vou lá no cachorro. Eu já que pode ficar no de areia, na terra, não sabe? Não gosta, não nossa, né? Fica, né? Os morcegos realmente eram grandes, ao mesmo tempo, telespectadores, né? Telespectadores, não, espectadores. Feminino e colhido. Às vezes atores. E atores também. A sorte é que muitos atores não os percebiam, né? É verdade. E senão estaria ali, né? Mas os espectadores, sim, quer dizer, Ele dava os rasantes. os rasantes. Ele é plateia, né? Eu vou passar até algumas pessoas aqui que se inscreveram, então a Tereza, a Roberta, e eu queria agradecer a presença do Cláudio Orlandi, que é engenheiro da Prefeitura Municipal de Campinas e foi o responsável pela reforma do Teatro Castro Mendes, né? E eu queria aqui fazer justiça quanto ao mérito. O teatro foi reformado através do trabalho do Cláudio, principalmente, entregue na gestão do ex-prefeito Pedro Serafim. Então, que se faça justiça ao ex-prefeito, que teve aí a capacidade administrativa de reinaugurar o Teatro Castro Mendes, que na oportunidade a cantora Lisa Tanque pediu para que não houvesse uma próxima reinauguração. Talvez ela não tivesse mais presente aqui entre nós, foi muito oportuna a colocação dela, mas que, Cláudio, muito obrigado aí pelo seu trabalho, a cidade agradece. É importante nós termos aí, nesse momento, o Castro Mendes em pleno funcionamento, nesse período em que nós temos aí o fechamento do teatro lá do Centro de Convivência, e que também, quando ele for novamente reinaugurado e novamente entregue à cidade, nós teremos que fazer esse debate dos recursos humanos, Márcio e Ronald, porque o Ricardo deve concordar comigo que os dois teatros funcionando plenamente, hoje os recursos humanos existentes na Secretaria de Cultura, se eu estiver errado, o senhor, por favor, me corrija, não seriam suficientes
para manter o funcionamento de ambos. Teria que ou haver um remanejamento, ou então a contratação de novos funcionários. Eu vou passar aqui então a palavra a Tereza, em seguida a Roberto, e aí, se os senhores concordarem, eu farei o encerramento. Seriam mais só 2 comentários. A importância mesmo do teatro como uma praça. Além de ser um teatro, ele é uma praça. Como dizia o tio Fábio, a praça é do povo. E o povo reunido faz uma revolução. Talvez seja por isso que ele está tão abandonado. Para se pensar. As palavras são as palavras, né? Uma outra questão que eu queria só levantar como discussão, talvez. Muito bom que a gente tenha um Castro Mendes, mas é muita pobreza, sabe? A cidade precisa muito mais do que isso, porque esse teatro, na realidade, ele era uma oficina mecânica, não sei se as pessoas sabem. Ele era uma oficina mecânica que se transformou num cinema e que tenta se transformar num teatro. Eu não fui lá ainda depois dessa última versão, mas ele nunca vai sair disso. Quer dizer, ele não foi um local pensado para ser teatro, imaginado e com as melhores técnicas. Eu não sou arquiteta, mas ele não é um local que, digamos, tem a configuração de um teatro. Ele nunca foi pensado para isso. Ele nunca largou de ser uma oficina mecânica. Então isso é muito triste, entendeu? Uma cidade do porte de Campinas, com uma verba como nós temos, se não me engano é 3 milhões e tantos anuais, tá certo? A gente tem uma oficina mecânica como teatro e acho o máximo. Então acho que a gente precisa repensar muita coisa aqui nessa cidade. Como planejamento, como qualidade de vida, como sociedade. E é o que nós estamos tentando fazer. Obrigada. Queria então passar a palavra aqui para o Roberto e pedir licença a Tereza, discordar de você. Eu estive na inauguração do Teatro Castro Mendes, a obra ficou excelente. Nós temos um excelente teatro, que é o Castro Mendes, um teatro que faz jus à cidade de Campinas. Tenho orgulho de ser cidadão campineiro, Cláudio, e ter visto aí o seu trabalho, o trabalho do ex-prefeito Serafim, que conseguiu concluir aí a obra. Parabéns pelo seu trabalho. Falo aqui em meu nome, em nome da bancada do PSD, e tenho certeza que falo também por muitos vereadores, se não pela totalidade dos vereadores dessa Câmara. E por muitos campineiros também, né, em sua grande maioria. Passo a palavra, então, a Roberto. Eu queria fazer uma pergunta direta para o Ricardo. Ricardo, você estava falando que houve a contratação já para descupinização, desinfecção de prata, certo? E o que eu soube é que há uma grande infestação de cupins de solo e de árvores. Então, se essa contratação está sendo feita junto ou com algum laudo ou com algum apoio da Defesa Civil, e sabemos que você não vai poder mexer numa árvore sem chamar a Defesa Civil ou a parte do DPJ também, né? Então, por quê? Se você descupinizar o teatro como um todo, a arena, o teatro interno, as galerias, você ainda concorre com o cupim de solo. E eu participei de um processo até particular há pouco tempo, pensando o poder que tem o cupim de solo. Eu acho que ele supera até, ele manda nos outros cupins, né, vamos dizer. Ele é muito forte. Então, assim, se nessa contratação para descupinização do prédio, houve também a contratação para a descupinização do cupim de solo. Na verdade, Roberto, essa contratação está restrita ao complexo do teatro, não digo o prédio. A área a descupinização está na área de palco, que é a parte lá do subsolo, na verdade da parte onde está o porão, palco, que é a parte mais baixa do prédio. A descupinização é nessa área. E não está atingindo, não está nas árvores, na praça não, porque essa parte aí do DPJ tem que fazer um levantamento, inclusive tem um engenheiro para isso, para fazer esse levantamento e apontar. Ou seja, essa questão é para a proteção do prédio, da parte do palco, onde eu tenho mais parte de concentração de madeira, onde eu vou constatar que tem esses cupins, então eu tenho que combater a minha parte. Agora essa parte da praça tem que ser o DPJ, tem que fazer um laudo, que é um pouco mais complexo, na verdade, se eles têm, acho que é um jeito de fazer isso lá no DPJ. A minha parte é o prédio.
não tem nem atribuição com a praça, nem posso, eles querem de outra secretaria, que é serviços públicos, um outro departamento. Então, a sua sugestão se pode haver por parte ou da sua coordenadoria, ou da Secretaria de Cultura, ou, assim, uma parceria mesmo, um trabalho junto à Secretaria de Obras, à BPJ, porque acho que o Ronald pode falar disso também, é muito preocupante. E pode, inclusive, alterar o trabalho que foi feito no prédio internamente. É uma sugestão. Tem que fazer uma barreira química de subsolo. Na verdade, eu vou até passar para o PJ, vou dar para o secretário, porque o meu secretário tem também de serviços públicos, tem esse cuidado. Tá certo. Vereador. Bom, agradecer a presença de todos e de todas